Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre metodologia científica e nós vamos dar sequência ao que a gente vinha falando, e hoje corresponde à disciplina, melhor dizendo, a unidade 1, seção 1.4, que fala sobre os tipos de conhecimento científico, tá certo? Então, o que a gente já fez? Nós já falamos sobre a cientificidade, os critérios da cientificidade da construção do conhecimento, tá certo? Em seguida, nós falamos na seção 1.2 sobre os tipos de conhecimento, falamos sobre o senso comum, explicamos o que significaria esse senso comum. E na seção 1.3 nós falamos dos tipos de conhecimento, falamos do conhecimento filosófico, a gente já vai terminar uma parte sobre isso. E vamos falar na seção 1.4 sobre os tipos de conhecimento, que é o conhecimento científico, tá? Então tá nas páginas 45 em diante da nossa apostila, ok? Então, vamos lá. Boa noite. Oi, Cauã. Está começando aqui, falando alguma coisa, mas depois eu vou postar esse vídeo, então vocês vão ter acesso ao material, tá bom? Tudo bem. Eu só vou ativar o seu microfone, então eu vou poder continuar falando, tá bom? Tá bom, eu vou desativar. Ok. Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre os discursos, ou seja, os tipos de conhecimento para a nossa disciplina Metodologia Científica. Então, veja que na aula passada nós comentamos, né, todos os tipos de conhecimento. Nós falamos do conhecimento que era o senso comum, né, que era um conhecimento que se baseava nas sensações e, portanto, eles eram falhos. Depois a gente volta a comentar sobre isso. Aí nós temos o tipo de conhecimento filosófico, que era o que a gente estava falando também na aula passada, tá certo? Mas a gente não terminou esse tópico, portanto, é dele que eu quero continuar para a gente terminar. O que tem de importante aqui? O tipo de conhecimento filosófico, então, só uma questão histórica para ficar bem claro, isso eu falei nas aulas presenciais, mas preciso repetir para ficar consolidada essa informação. O que acontece? Lá no mundo antigo, tá certo? No aspecto histórico, o que acontece? Todo tipo de conhecimento, qualquer tipo de conhecimento produzido e conhecido na época, perdão, esse conhecimento ele se encontrava na filosofia. A filosofia era chamada, como está escrito aqui nesse terceiro tópico, o arcabouço do conhecimento. Então, tudo que se conhecia, pela experiência ou não, pela forma racional, pela experiência, era conhecido pela filosofia. Então, entre os tipos de conhecimento, o conhecimento filosófico ele abrangia todos os demais, tá certo? As ciências se desgarraram da filosofia, principalmente a partir da Renascença, mas de forma consolidada durante o período da Idade Moderna, tá? Então, como é que se chegou a essa formação das ciências autônomas? Então, você tem o conhecimento da filosofia, que a filosofia é conhecida como philo, é amar, gostar, e sophos é conhecimento. Então, é o amor ao conhecimento, tá certo? E a razão, o logos, era a base do conhecimento filosófico. Então, só uma explicação. Lá na Grécia Antiga, onde surgiu a filosofia, essa ideia, essa produção de conhecimento filosófico, o que acontecia? Antes da filosofia, havia uma linguagem, que era uma narrativa, na verdade, que era através dos mitos. O mito que significa narrativa, uma historinha. Esse mito ele falava de fenômenos variados, fenômenos naturais, questões psicológicas, etc., mas ele falava de uma linguagem que não era uma linguagem que se baseava na razão. Então, ao passar do tempo, ou seja, lá pelo século VI, VII, VI em diante, o que vai acontecer? Vai ter uma transformação na Grécia Antiga, lá a Grécia Antiga era formada por cidades, que eram chamadas de polis, e essa polis começa a ter uma estrutura diferente,
e que vai trazer uma série de discussões a respeito da vida das pessoas em sociedade. Mas um pouquinho antes disso, surgiram os chamados filósofos pré-socráticos. Esses filósofos pré-socráticos, eles começaram a questionar aquela linguagem mitológica e mostrar que não era bem assim a explicação da realidade. E começaram a se basear na razão como uma forma de explicar a natureza. Então, os pré-socráticos todos eram filósofos da natureza. Aí, quando surge Sócrates, Platão e Aristóteles, são os filósofos clássicos, né? O Platão, que não escreveu nada, começou a discutir essa forma de conhecimento e começou a produzir o conhecimento racional. Então, ele começou a mostrar como que se produz um conhecimento científico, tá certo? Então, não sei se vocês se lembram na lousa, nas aulas presenciais, eu coloquei lá a filosofia, ou seja, o sophos, quer dizer, o conhecimento, ele era baseado... O conhecimento poderia ser o conhecimento no sentido de sophos, sabedoria, podia ser no sentido de epistemologia, que é o conhecimento a teoria do conhecimento, então é o conhecimento científico, tá certo? Peraí. E o conhecimento científico... Fred, eu vou só desligar um pouquinho o seu microfone, senão dá a microfonia, tá bom? Já fiz isso. Então, o que acontece? Volta aqui só um minutinho. Essa logos, essa razão, é que começou a formou a base do conhecimento filosófico. Então, as pessoas passaram a conhecer... Então, você tinha lá o sophos, que era a sabedoria, episteme, que significa o conhecimento científico, e o frônesis, que significava o conhecimento prático, tá certo? Que alguns chamavam de prudência, tá? Então, o Platão e Aristóteles, o Platão, que foi discípulo de Sócrates, começou a trabalhar essa questão da ciência. Fred, eu preciso desligar o microfone, senão fica dando microfonia, tá bom? Desliguei de novo. Esse conhecimento produzido dessa forma começou a ter uma estrutura própria. Então, o Aristóteles, veja, aqui embaixo eu estou colocando Aristóteles, a lógica, o Aristóteles foi aquele que criou um conhecimento, uma parte da filosofia, que falava sobre esse conhecimento e um conhecimento produzido de forma lógica. Ou seja, a lógica, você veja que tem uma ligação com a palavra logos, que significa razão. Então, era um conhecimento baseado numa forma racional de pensamento. Tá certo? E essa lógica, veja só uma observação rápida aqui, a filosofia pura, ela hoje se concentra na metafísica, na lógica, na epistemologia, na política, na ética e na estética. Antigamente, ela era o arcabouço do conhecimento. Como as ciências, como a física, a astronomia, a medicina, direito, ética ainda manteve lá, mas outras ciências, antropologia, se desgarraram da filosofia e formaram ciências autônomas. Então, a filosofia restante é essa filosofia que nós estamos falando, filosofia pura, chamando de filosofia pura. E ela hoje tem as áreas metafísica, lógica, epistemologia, lógica, ética... Professor? Oi. Desculpa atrapalhar, mas eu acho que o seu áudio está um pouquinho ruim. Mas o que está acontecendo? Está um pouco baixo, professor. Eu estou botando aqui no mais alto. Agora está me escutando? Ficou melhor, Cauã? Um pouquinho mais alto, professor, pode ser? Só um minutinho. Alô, alô? Alô, alô? Tá melhor? Professor? Alô? Professor? Se ele tem um fone com microfone. Você tem um fone com microfone para poder falar? Aí não tem, né? Sim, já tenho aqui, já pus. Vê se está me escutando melhor. Maravilha. Tá, beleza. Então vamos continuar aqui. Então, voltando ao que a gente está falando, do conhecimento filosófico. E a filosofia, depois que ela na época antiga, ela era o arcabouço do conhecimento, as ciências foram se desgarrando, então ela ficou só na metafísica, lógica, epistemologia, política, ética e estética.
Então, essa área aqui chamada lógica, que começou, quem foi o formulador da lógica foi o Aristóteles. Isso não quer dizer que Sócrates e Platão já não tivessem tratado do conhecimento de uma forma lógica. Tinham, mas de uma forma um pouco diferente. Então, quem vai criar essa teoria, essa forma de pensar logicamente, é o Aristóteles. Vou dar um exemplo do que é isso que eu já falei em sala de aula, aquele famoso silogismo que diz assim: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse silogismo é um exemplo de como a gente raciocina. Você parte de um conhecimento geral para um conhecimento específico. Todo homem é mortal. Eu quero saber se Sócrates também é mortal. Então, como eu sei que Sócrates é homem e todo homem é mortal, Sócrates é mortal. Então, veja que eu produzi um conhecimento científico através de uma estrutura lógica de pensamento. O outro filósofo que veio antes até de Aristóteles foi o Pitágoras, e ele trouxe essa ideia de demonstração, porque era preciso demonstrar o conhecimento, tá certo? O conhecimento havia necessidade de demonstração, então o próprio teorema de Pitágoras, ele é quem mostra como que se demonstra. Então, ele vai mostrando que ele vai, usando a matemática, ele vai produzir, vai explicar como funciona aquela área do triângulo, tá certo? Então, só repetindo aqui, porque isso eu estou só, na verdade, resumindo algumas ideias que vieram anteriormente, do que a gente tinha falado na aula anterior. Então, veja, nós estamos falando do conhecimento filosófico, explicamos que a filosofia nasceu lá na filosofia como o arcabouço do conhecimento, que a filosofia se contrapôs à linguagem mitológica, ou seja, à mitologia, usando a razão, e da razão surgiu um esquema de pensamento que foi construído por Aristóteles, de tal sorte que esse filósofo, formulou a lógica, como nós pensamos. É isso que acabou conhecendo. E veja que eu coloquei aqui razão versus fé, porque esse assunto aqui, ele é decorrente dessa ideia que vem do mito, porque o mito era uma forma de religião para os gregos antigos. Eles eram politeístas e acreditavam nesses mitos. Então, era a fé deles. Então, a fé, ela tinha uma forma de linguagem diferente da linguagem racional, tá certo? E o Pitágoras trouxe ideia de metodologia, de demonstração. Vamos passar agora desse conhecimento filosófico, como que a gente chegou à ciência. Então, veja, os tipos de conhecimento, agora nós vamos falar do conhecimento científico. Como é que a filosofia foi dar origem a essa ciência? Então, vejam, as ciências nada mais eram do que uma aplicação do conhecimento racional vindo da filosofia a aquele objeto do conhecimento. Por exemplo, a física. A palavra física vem de physis, que significa natureza. Então, a física era uma ciência que estudava a natureza. Por exemplo, como é que a gente conhece o cavalo, o cachorro e o gato? Como é que eu sei que esses animais, primeiro, o que eles têm de comum? Todos eles são seres animais. Mas eles são, apesar de eles serem seres naturais, eles são diferentes. Que características eles têm que faz com que eles sejam diferentes? Então, por exemplo, o gato, ele vai ter uma família de animais, por exemplo, o gato selvagem, o leopardo, a pantera, etc., que são espécies de felinos. Você tem os cães, você pega, por exemplo, o cão, o lobo, etc., eles têm uma estrutura, uma natureza que é própria dos caninos. A mesma coisa dos equinos, a gente vai falar do cavalo, do burro, etc. Então, nós temos família. Então, veja, cada um desses animais, eles têm algo de essência entre eles que fazem com que eles sejam de uma mesma classificação. Então, o cavalo, os equinos, os cachorros caninos e os gatos felinos. Então, veja que eu peguei o que há de essência em cada um para colocar como animais de um grupo. Eu peguei a essência deles para mostrar que eles têm algo de comum e que podem formar essa mesma família, cada um de um grupo. E desses grupos, eu vejo o que eles têm de semelhante e verifico que são seres animais. Ou seja, em outras palavras, eu estou construindo uma classificação dos animais, eu estou discutindo biologicamente como é que esses animais eles se formam e como é que eles, na verdade, se apresentam na natureza. Então, a ciência ela começa a trabalhar com essas formas lógicas para se chegar cujo objeto é um conhecimento
seja, por exemplo, a física vai tratar da natureza, a astronomia vai tratar dos astros, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter cada área do conhecimento com um determinado objeto e com uma coisa comum, que é essa formulação lógica, essa forma racional de pensamento. Tá certo? Mais uma observação. A ciência, veja, o próprio Aristóteles, na Idade Antiga, na Grécia Antiga, ele já tinha apontado para 23 áreas do conhecimento, inclusive aquelas áreas que nós mencionamos no slide anterior, né? Nós falamos da metafísica, da lógica, da epistemologia, política, ética e estética. Além disso, ele falou de várias outras áreas do conhecimento, tá? Então, veja que já tinha, de uma certa forma, montado ali um mapa do que seria essas ciências. Ou seja, é o conhecimento voltado para um determinado objeto, determinada área. A natureza, o ser biologicamente considerado, os astros na astronomia, na medicina, as formas de cura, de saúde, etc. E tal. Então, você vai vendo o que você tem ali de elementos para montar aquela ciência. Mas o que distingue esse tipo de conhecimento científico da filosofia? Por que as ciências se tornaram autônomas em relação à filosofia? Porque elas passaram a adotar o que a gente chama de método científico, tá certo? E a principal característica desse método científico é as provas dos fatos. Através das provas dos fatos, foi possível conhecer exatamente que tipo de conhecimento estava sendo produzido. Então, se a gente olhasse assim, historicamente, veja, Pitágoras começou com essa ideia de demonstração, que a gente falou, o Aristóteles trouxe essa ideia de lógica. Já lá na Idade Média, houve questões na Idade Média, mas eu não vou tratar propriamente de autores como o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, mas vou direto no período da Renascença, porque houve uma transformação de pensamento, principalmente por conta de algumas falhas que houve, vamos dizer assim, a respeito desses temas, desde temas relativos ao conhecimento, da forma de organização política, a questão cultural, tudo isso foi, de uma certa forma, abalada por conta das teses da Igreja Católica. Tá? Então, a Igreja Católica, ela defendia, por exemplo, que a Terra era plana, tá certo? E hoje vocês sabem que já foi, de certa forma, mostrado cientificamente que a Terra é geóide. Tá? Ele é tipo uma bola, uma esfera, achatado nos polos, ok? Existe uma discussão hoje, eu sei, na internet, que fala sobre terraplanismo, mas se vocês começarem a investigar e olhar o que eles estão falando, eles não conseguem comprovar uma série de fatos que são importantes, tá certo? Por exemplo, a questão da gravidade. Eles não conseguem mostrar como é que funcionaria isso numa Terra plana. Bom, vamos voltar para a questão histórica. Lá, na época da Renascença, surgiram alguns filósofos como, por exemplo, foram vários filósofos que surgiram na Renascença e que, de certa forma, combateram aquela ideia inicial que havia nesse período anterior, que é o período da Idade Média. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é de 1452 a 1519. Ele foi ele foi várias coisas, né? Ele foi, por exemplo, o Leonardo da Vinci foi um pintor, ele foi um cientista, ele foi um inventor, ele fez uma série de coisas, tá certo? E o Leonardo da Vinci, através desse experimentalismo, através desse experimentalismo, vai mostrar uma nova possibilidade de conhecer as coisas. O Copérnico, o Nicolau Copérnico, que é de 1473 a 1543, portanto, o Leonardo da Vinci e o Copérnico são contemporâneos, tá certo? O Copérnico vai falar de uma nova estrutura dos astros, ele vai falar de uma teoria heliocentrista e não mais geocentrista, como a Igreja Católica professava. A Igreja Católica dizia que a Terra era o centro do universo, quando, na verdade, e do nosso sistema solar. Só que, na verdade, o Copérnico mostrou que não. O centro do nosso sistema solar é a Terra, é o Sol, a Terra gira em torno do Sol e ela é diversas vezes menor do que o Sol. O Giordano Bruno vai ser um outro pensador de 1548 a 1600, também vai combater algumas ideias da Igreja Católica, o Galileu Galilei, que eu comentei com vocês, e assim por diante, tá certo? E depois vão surgir dois outros pensadores, que o primeiro deles é o Francis Bacon. O primeiro que eu falei é o Galileu Galilei. Já vou explicar depois por que ele é importante.
Mas surgiu também um outro pensador, que é o Francis Bacon. O Francis Bacon é um filósofo inglês, de 1561 a 1626, que vai tratar de um conhecimento, ele vai tratar do experimentalismo. Então, ele vai tratar da observação e experimentação. E essas ideias, principalmente da experimentação ou indução experimental de Galileu, e essa observação e experimentação como uma forma de produzir o conhecimento, vai fazer com que haja uma discussão a respeito do conhecimento produzido. Então, quando eles, vamos supor, eles estivessem analisando os astros, e eles, então, experimentando, por exemplo, utilizando determinados instrumentos, o Galileu, não sei se vocês se recordam, eu acho que eu falei isso em sala de aula, só resumindo uma ideia que ele trouxe, a luneta foi inventada na Itália, por um italiano, só que o Galileu, ele potencializou o uso dessa luneta. E isso fez com que esse conhecimento, quer dizer, essa possibilidade de conhecer através da luneta, conseguisse comprovar, através da experimentação, o quê? Aquele conhecimento que ele estava querendo demonstrar, que a Terra, por exemplo, ele comprovou a tese de Copérnico, que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, tá? Só que desses pensadores vai surgir o René Descartes, que é de 1596 a 1650, ele já é do final do século XVI, tá certo? Ele, na verdade, vai produzir a sua ciência no século XVII. O René Descartes, ele vai fazer observando os trabalhos de Galileu, Bacon, etc., ele vai começar a mostrar como que o conhecimento é produzido. Nos slides anteriores, deixa eu só voltar uma coisa aqui, ó, nesse slide segundo, eu falei aqui para vocês, ó, que entre aqui o tópico 4, a metafísica, lógica, epistemologia, política, ética e estética. Como vocês foram meus alunos de filosofia, vocês estão entendendo que a epistemologia é aquela área do conhecimento da filosofia que trata a chamada teoria do conhecimento. Então, o Descartes, ele foi um filósofo que mostrava o caminho para o conhecimento por meio da matemática e da racionalização. Ou seja, ele utilizava o pensamento e a razão como formas de conhecimento. Então, epistemologicamente, ou seja, como que o conhecimento se processa para o Descartes? Através da razão. Ele era um racionalista. O John Locke, por exemplo, que vem mais tarde, ele vem em 1632 a 1704, tá certo? Ele é do século XVII e comecinho do século XVIII. Ele vai falar sobre o empirismo, que era um conhecimento produzido através da experiência. Então, veja a diferença de conhecimento. Um se baseava na razão, exclusivamente, e o outro se baseava no experimentalismo. O Descartes, só lembrando uma coisa, na obra dele, O Discurso do Método, ele vai falar algumas coisas que são extremamente importantes, né? Ele vai falar no Discurso do Método como que você chega a um conhecimento racional. Então, ele vai mostrar que esse conhecimento, ele tem que ser, ele está baseado na razão, tá certo? E ele vai mostrar que tudo que é decorrente das sensações, dos sentidos, visão, tato, olfato, etc., deve ser afastado e é necessário que a pessoa fique com aquele conhecimento racional, puramente racional. Ele tira a imaginação, tudo que o sonho, todas as formas que iludem você com relação ao conhecimento das coisas, ele afasta e fica só com conhecimento racional. Só que ele vai fazer, o caminho para esse conhecimento, ele vai buscar através da matemática e da racionalização, tá? Então, depois de Descartes, né, nós vamos encontrar alguns filósofos que tiveram uma importância também boa, né? Nós falamos de Locke, que trouxe essa ideia do empirismo. Veja que o Locke ele vai formular uma ciência que vem na esteira de Bacon. Bacon falava da experimentação e o Locke vai falar desse conhecimento empírico. E aí nós teremos alguns outros pensadores depois de Descartes, além do Locke, né, que vão tratar de um conhecimento propriamente científico. Então, por exemplo, o Newton tem uma obra, tá? Aqui na coleção Os Pensadores vocês podem abordar essa obra, em que ele fala sobre os princípios matemáticos da filosofia natural. Então, o que ele está falando?
Veja, ele até escreveu essa obra, ele era inglês, todo mundo sabe disso, Isaac Newton, tá certo? Inclusive era cristão, né? E ele é um pensador, o Isaac Newton é um pensador que vai mostrar como ele vai escrever em latim porque lembram-se que o primeiro escritor a escrever na própria língua foi o Descartes, que veio antes de Newton. Mas o Newton ele vai formular uns princípios para se conhecer a chamada ciência da física. Então, quando ele vai editar essa obra, Princípios Matemáticos, né, da ciência natural, ele está tratando de uma área da filosofia que é as chamadas filosofias naturais, porque a filosofia ela já começou a observar que algumas formas de conhecimento eram baseados num conhecimento mais ligados à natureza, enquanto que outros conhecimentos, como, por exemplo, a ética, a política, a ciência jurídica, eram áreas do conhecimento que eram sociais, a antropologia, a sociologia, eram diferentes das ciências exatas. Então, a gente tem uma filosofia das ciências naturais e uma filosofia das ciências humanas, elas têm algumas diferenças, porque essas ciências naturais, elas estão baseadas numa lógica que depois vai se transformar numa espécie de lógica matemática. A lógica os termos utilizados na lógica vão ser substituídos pela linguagem matemática, e a lógica aristotélica vai ser potencializada conforme o desenvolvimento da matemática. Como a matemática se desenvolveu exponencialmente, a lógica se transformou bastante. Então, veja que nessa obra do Newton, esses princípios matemáticos, ele vai formular aquelas famosas regras, tá certo? Que falam do conhecimento que chega às três hipóteses, né? Que ele fala da questão do repouso, ele fala da questão do movimento, da aceleração, da gravitação, que foram assuntos tratados pelo Newton. Então, veja que ele produz o conhecimento dele, vindo da filosofia natural, que era uma área da filosofia, e mostrando como que isso se aplica na ciência propriamente dita. Então, ele foi um pensador que veio depois, e o próprio Newton, né, perguntaram para ele como é que ele conseguiu formular tudo isso, ele falou que ele se baseou principalmente em Copérnico e Galileu, porque eram gigantes do conhecimento, e ele conseguiu mostrar a sua física através daí. Então, vejam que esses pensadores todos aqui, eu elenquei aqui alguns deles, para mostrar para vocês como que esse conhecimento científico foi produzido historicamente. Aí, a partir desse filósofo, lá no século XVIII, XIX, nós tivemos o Iluminismo. Após o Iluminismo, nós tivemos muitas ciências que foram se desgarrando da própria... Algumas vieram um pouquinho antes, mas elas vieram ao pouquinho se desgarrando da filosofia. E o fundamental dessa forma de pensamento, que é o pensamento científico, é porque esse pensamento se baseia, então, nesse método chamado método científico. Esse método científico, tá certo? Ele tem, aqui na apostila de vocês, né? Vocês podem dar uma olhadinha na página 48 e 49, ele fala como é que é a metodologia científica. E é isso que eu quero que vocês observem, porque a grande diferença do discurso científico, do filosófico e o senso comum é exatamente esse método científico, que está baseado no que a gente falou antes, que é a tal da experimentação, e também da razão, tá certo? E a prova dos fatos, o que é importante aí nessa metodologia científica. Então, se a gente pudesse mostrar como é que é o método, como é que são as etapas desse método científico, são esses elencados aí. A gente teria primeiro, é necessário que aquele que vai investigar como produzir o conhecimento, tá certo? Ele vai iniciar através da observação do objeto de investigação dele. Então, ele vai fazer isso através da observação. Vamos supor, se ele é, então, um cientista da física, ele vai analisar os fenômenos naturais. Ele vai analisar, sei lá, por exemplo, a gravitação, o movimento, a atração. Ele começa a observar esses fenômenos e ele vai, à medida que ele vai observando, ele vai levantando algumas dúvidas
a respeito de como ele se produz, como é que ocorre esse fenômeno, como é que eu posso explicar esse fenômeno. Essa é a forma de discussão filosófica, de discussão científica. Depois que ele observou e levantou dúvidas a respeito daquilo que ele está observando, ele tem que... Isso aqui agora que eu vou falar é fundamental, até já tinha comentado isso numa aula, na primeira aula que eu falei da cientificidade do conhecimento, ele precisa fazer levantamento de hipóteses. Lembra-se que eu falei que quando vocês forem fazer o TC de vocês, o trabalho de curso, seja na área que vocês estiverem fazendo, mas no caso vocês vão fazer de filosofia, de direito, vocês analisem ali, depois que vocês escolherem um tema, façam um levantamento de uma hipótese. O que é levantar uma hipótese? É como se você fizesse uma pergunta a respeito daquilo que você está observando. E se você perguntasse assim, por que os corpos se atraem? Outra pergunta, os corpos só se atraem ou eles podem haver a repulsa entre eles? Então, veja que você pode ter várias formas aí de levantamento de hipóteses. Depois que você levanta a hipótese, você tem que testar essas hipóteses. Então, você levanta uma série de hipóteses, vai levantando e vai testando essas hipóteses. Veja que é preciso fazer a experimentação. E à medida que você vai experimentando, fazendo esses testes das hipóteses, você vai confirmar a hipótese verdadeira. É como se você estivesse analisando a diferença entre a bactéria e o vírus e você estivesse testando, o que eles têm de diferente? Então, você vai testando vários elementos químicos para ver como é que eles reagem a esses elementos químicos e ver como matar um e como matar o outro, para que ele não atinja o organismo humano e venha a levar a óbito. Tá certo? Então, você está levantando hipótese, você está testando até encontrar a hipótese verdadeira. Tá? Depois que você achou essa hipótese verdadeira, você vai generalizar esse conhecimento, porque você vai passar para todas as situações que ocorrem aquela situação. E depois dessa generalização, você pode formar uma lei científica, porque ela comprova como que se pode chegar a essa verdade científica. Então, vejam que esse método científico, ele é baseado na razão, ele é baseado na experimentação, tá certo? A necessidade de provar os fatos. Fato é tudo que acontece, é tudo que surge. Então, ele está provando o que está acontecendo na realidade e ele está testando. É preciso fazer um levantamento de uma hipótese, que são questionamentos que você faz formulando uma hipótese, você vai tentar provar essa hipótese, tá certo? É como naquele exemplo do silogismo. Todo homem é mortal. Mas veja, eu quero saber se Sócrates é mortal. Então, a hipótese que eu estou levantando é essa. Sócrates é mortal? Bom, se todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu utilizei um conhecimento lógico, racional, para mostrar a verdade a respeito dessa realidade. Então, só que na ciência, ela não se baseia só nessa lógica, ela precisa da experimentação e a prova dos fatos. É preciso você trazer uma demonstração, uma prova, não é só demonstração em termos lógicos, mas uma demonstração com base na experimentação. Quando o Galileu conseguiu utilizar a luneta e mostrou que aquele fato, que a Terra, ele conseguiu provar que a Terra ela girava em torno do Sol, e não o contrário, através dessa experimentação e dessa prova, ficou irrefutável a ideia de que o Sol... de que a Terra era o centro do universo. Não é verdade, ou do sistema solar. O Sol, a tese do Copérnico, do heliocentrismo, foi confirmada pela essa experimentação do Galileu Galilei. Então, esse é um exemplo de como produzir a ciência. E veja que a ciência, ao longo do tempo, foi se desenvolvendo de várias formas. A apostila também menciona esse outro autor aqui, que é o Bachelard, mas o Bachelard ele tem uma discussão sobre... a respeito de como o conhecimento se produziu, principalmente no século XX. Então, ele vai falar sobre o novo espírito científico, vai falar da filosofia do não, tá certo? São duas obras que ele trata sobre essa questão do conhecimento na atualidade, e ele vai combater aquela lógica aristotélica, vai também combater a ciência tradicional que foi produzida pelo até Isaac Newton, que é a chamada física moderna, tá certo? E vai mostrar que pode ser criado um conhecimento através da dialética, que é ideias que surgiram a partir do século XIX, com Marx, que na verdade surgiu com Hegel, a história da dialética, tese, antítese e síntese,
que é uma outra forma de raciocinar e conhecer a realidade, só que o Marx utilizou isso dentro da... Ele mostrou que o motor disso não era uma questão, um fenômeno espiritual, como o Hegel falava, mas a economia. E a economia que moveria essa realidade. Na verdade, o Marx errou em algumas teses dele. Ele falou, por exemplo, da teoria do pleno emprego, ele falou da internacionalização do comunismo, ele falou que depois, assim como do período feudal, surgiu, houve um esgotamento desse sistema e veio o sistema capitalista. Ele disse que depois do capitalismo surgiria o sistema socialista comunista, e isso também não aconteceu, tá certo? Mas não vamos discutir agora questões ideológicas, só quero dizer que o Marx, apesar dele ter formulado essa questão, algumas pessoas ainda acreditam que o único fundamental motor da história seria a economia, e não é verdade. Na verdade, o próprio conhecimento pode produzir mudança histórica também. Então, essa ideia da tese, antítese e síntese é uma forma de pensar que é razoável, tá certo? Tem toda uma escola que começa com Heráclito, chega até Hegel, e o Marx vai se utilizar desse modo de pensamento hegeliano. E o Bachelard vai falar a respeito da ciência dentro desse discurso, que é o discurso que vem de Hegel e também do Marx, tá certo? Então, é uma outra linha de conhecimento. Eu já falei para vocês que tem várias linhas filosóficas, então não adianta se basear só nele. Tem outras formas de pensamento e é importante conhecê-los. Eu até mostrei em sala de aula para que vocês não se percam nisso. Então, só para terminar aqui, na página 50, já estamos terminando a nossa aula, ele fala uma coisa aqui, ó. Como você pode observar, a ciência precisa de comprovação. E essa comprovação requer vários procedimentos, uma vez que, se assim não for feito, não há como classificar o conhecimento produzido como científico. E aí ele vai falar que, assim, podemos afirmar que para que um conhecimento seja considerado como científico, ele precisa ser comprovado. Então, essa que é a principal característica do conhecimento científico, que é a comprovação segundo esse método científico. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar. Gostaria de saber aí se vocês têm alguma dúvida. Aqui no último slide eu coloquei aqui alguns livros que eu falei hoje, né, sobre alguns assuntos, muitos deles tirados aí da coleção Os Pensadores. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem, se quiserem, falar agora, tá bom? Solange está com alguma dúvida? O Fred? Tudo bem? Podemos encerrar nossa aula? Parece... Então tá bom. Oi, Solange, fala. Deu para entender tudo direitinho? Solange? Solange? Solange, abre o seu microfone. Abri. Oi, eu abri já. Conseguiu entender bem? Sim, professor. Sim, consegui. Eu já tinha estudado alguma coisa, até porque você deu 2 questionários, né? E eu acabei avançando nos questionários, eu mandei só uma parte para você. E aí isso é interessante porque através desses conhecimentos que a gente vai conseguir montar nosso trabalho de TCC, né? É isso que a gente entende essa matéria, né? Exatamente, é uma forma de vocês conseguirem montar o seu... Depois a gente vai tratar isso, acho que mais lá para frente, como produzir um texto texto científico, e a gente vai ver direitinho. Mas o importante aqui é que a gente conseguiu terminar e falar o que a gente precisava, e aí a gente vai terminar hoje falando desse assunto. No próximo aula, se tiver alguma necessidade por causa dos alunos que não conseguiram entrar, a gente vai tentar acessar esse vídeo, e aí as pessoas os alunos que forem acessando esse sítio vão ter outra forma de abordar o material. E na próxima aula a gente continua falando. O importante é mesmo a gente continuar mantendo contato e fazer com que vocês venham a estudar o nosso material todo, para a gente não ficar sem nada para realizar, porque o tempo está passando e a gente não pode também perder esse tempo, tá bom? Tá, então hoje você vai disponibilizar o vídeo para os colegas que não conseguiram, e aí a gente vai retomar para outra aula na unidade 2, é isso? Eu vou disponibilizar esse vídeo possivelmente na sessão 1.4. O link de entrada está na sessão 1 de ingresso na nossa aula, que vai ser toda segunda-feira nesse horário de aula. Vocês acessem pelo sistema AVA.
Tá? Então, na próxima sexta-feira, eu vou até deixar aqui no grupo que a gente criou essa informação que a gente conseguiu aqui fazer esse vídeo, vou postar, e aí os alunos acessem lá e a gente continua falando. Porque, na verdade, eu posso repetir algumas coisas, mas aí com menos informações, basta o pessoal assistir o vídeo e vou entender o que a gente está falando. Tá bom? Beleza? O Fred está aí? Tá bom, professor. Aí... Pode falar, Solange. Então, porque é ruim, né? Porque os colegas não conseguiram entrar, eu estou bastante chateada. Até minha filha tentou ajudar, mas eu espero que resolvam isso, né? Porque aí todo mundo assiste a aula, participa também, né? Ela gostou da aula? Assistiu? Ela assistiu junto comigo, até porque ela fez propaganda e marketing, e ela teve essa matéria, né? Então, ela relembrou aqui a faculdade. Ela está em home office hoje, né, pela agência, que ela trabalha numa agência, beleza. E ela gostou, ela ficou aqui do meu lado ouvindo a sua aula, gostou bastante. Qual que é a agência que ela trabalha? Olha, minha filha foi assim, professor, contar rapidamente, ela é muito precoce, né, ela se formou muito jovem e foi trabalhar na Bullet. A princípio, ela foi estagiar na Bullet, porque ela trabalha na área de eventos, né? Então, ela foi para a Bullet. E aí, ela, assim, queria outra agência, experimentar outra agência, porque esse mundo deles é muito dinâmico, né? E aí, ela conseguiu trabalhar na W Macan, lá na agência Momento, né? Que é a da W Macan. Ficou 3 meses lá, voltou para a Bullet, e hoje ela está numa que se chama... Aqui perto do Parque Vila Lobos, caramba, ela fala o nome, ela está em home office. Qual que é? É o Young Rubicon? Espera aí só um minutinho. Bianca, como é que chama a sua agência? Rock. Ela está hoje na Rock Comunicação. É uma agência menor, talvez uma agência menor, mas ela está gostando, né? Está na área. Ele diz que eles mudam muito também. Deixa eu só parar a gravação, que a gente está gravando essa conversa toda. Desculpa. Não, mas eu só parei a gravação.